Boa noite, então, de novo, turma. Sejam muito bem-vindos. Nosso grupo de partilhas, de estudos aqui da MAVE, né, o projeto Amigos do Meio Ambiente e da Vida, do Instituto Espírita Amigo Germano, que segue estudando a obra do André Trigueiro, que já na sua edição nova, Espiritismo e Ecologia, e segue sendo esse grupo maravilhoso de se compartilhar, né, de se receber com conhecimentos, que nos ajuda a fazer aumentar, né, colocar fermento na massa e fazer essa massa crescer, essa massa crítica crescer, e a gente assumir as nossas responsabilidades e fazer a nossa parte pelo mundo, né, pelo planeta. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso jogo na noite de hoje, com a nossa tradicional prece de abertura. Então, desacelerando, né, os movimentos, desacelerando os pensamentos, o coração, respirando com tranquilidade, buscando a conexão com o alto, tendo por base a mensagem da nossa querida ecopsicóloga, ou psicóloga ecologista Joana de Ângeles, que diz que a individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. Então, Mestre Jesus, querido irmão Francisco, Maria Santíssima, todas as hostes, as falanges que trabalham na espiritualidade por esse planeta, que nos iluminem na noite de hoje, para que possamos receber conhecimentos, oferecer algum, e que possamos despertar cada vez mais para a urgência e para o caráter fundamental desse acordar para a realidade, para as nossas responsabilidades perante a vida, perante toda a expressão da vida. Então, Mestre, nos abençoa com as tuas luzes. Pai nosso que estás no céu, nos banha com as luzes do alto, com as bênçãos que nos clarificam a mente e que nos dão forças, nos dão os músculos da solidariedade, da compaixão, para que irradiemos a paz, promovamos a paz entre todo o conjunto da criação divina, natureza, reino animal, reino vegetal, os hominais, todos, sem exceção. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Desculpa a demora. Carol. Ali, deixa eu apresentar, deixa eu apresentar minha querida amiga Evinha, que está ali do lado do Rafa. A gente está recebendo aqui, então, esse casal incrível, gente. Vocês não fazem ideia das conversas edificantes que a gente está tendo aqui, olha. E a Chiara está aqui, ó. Ali, ó. Chiara está ali, de olho vivo. Muito bom, gente. Vamos lá, então. A gente começa, como sempre, antes de entrar no estudo da obra do Trigueiro, que hoje vamos tratar sobre poluição e psicosfera, a gente começa sugerindo uma obra, sugerindo um documentário, algum livro, algo, um filme que case com os propósitos aqui de solidariedade e de fraternidade ampla, geral e restrita do nosso grupo, né, Nix? Então, hoje, nós recomendamos o Viva e Deixe Viver, Live and Let Live. É um documentário alemão, de 2013, direção de um alemão, Mark Pichel. Eu assisti essa semana, eu confesso a vocês que eu ainda não tinha visto, e olha, gente, eu achei muito legal trazer esse documentário hoje, Viva e Deixe Viver, porque tudo, a gente vem conversando sobre isso, está tudo absolutamente conectado. Estamos em pleno Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, valorização da vida, e o Viva e Deixe Viver tem tudo a ver com isso. Chegando o Isaías, bem-vindo, Isaías, chega mais aí. Começamos agora, tá? Estamos aí na dica de documentário da noite. E essa obra, ela examina a nossa relação com os animais, a história do veganismo, as razões éticas e ambientais que fazem com que as pessoas se tornem veganas dentro
de um caráter absolutamente cristão, podemos dizer assim, radicalmente cristão, aquele bem, aquela fraternidade que, olha, Elaine, maravilha, que nós precisamos espalhar por todos os lados da nossa existência nesse mundo. Como bem disse o nosso irmão Francisco, como bem exemplificava, né, Francisco de Assis, né, e o Rafa aqui, a gente está falando de Francisco de Assis direto aqui, como bem falava Francisco de Assis, né, que chamava todos de irmão. Esse documentário é assim, ele chama todos de irmão. Então, assim, gente, recomendo. Depois, quando sair no blog do Germano, o resumão aqui da nossa noite, vai estar lá o link no YouTube, legendado, bonitinho, vale a pena, tá? Eu assisti, olha, é muito bom mesmo. Então, pessoal, qual é o nosso objetivo de hoje, dessa nossa partilha de hoje? A ideia é volitar, digamos assim, ecologicamente entre dois mundos, né, para que nós juntos percebamos a grandeza da nossa responsabilidade, da responsabilidade da nossa geração nesse momento do mundo, onde o desprezo, o desleixo, a degradação campeia solta em todos os ambientes da natureza. Então, usando uma expressão bem espírita, né, volitar, nós vamos flutuar entre dois mundos, ao tratar de poluição na psicosfera e poluição aqui no nosso nível material, né? Mas antes, então, porque nem todos podem ter o conceito de psicosfera, antes vamos relembrar, colocar todo mundo na mesma página. O Trigueiro traz esse conceito de psicosfera no capítulo de hoje. Segundo André Luiz, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano, encarnado ou não. Reflete não só a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico do momento. Tem um link depois, tem essa menção do Trigueiro, é de um site, deixa eu falar desse site direitinho aqui, é o site de pesquisa espírita, vai estar lá no nosso blog, o guia.heu.non.br, mas depois vai estar lá no blog o link. Bem interessante o site para pesquisa espírita. E essa expressão, segundo o Trigueiro, olha só que legal, ela ganha significados mais amplos no Dicionário de Filosofia Espírita de Palhano Júnior. Lá, a palavra psicosfera, ela é apresentada como sendo uma aura, um ambiente psíquico, um campo de influência, olha a abrangência. Abrangência é o nome do nosso jogo aqui sempre, né? Campo de influência psíquica de um indivíduo, uma pessoa, um animal, um vegetal, um objeto, um planeta, etc. Isso, o Trigueiro dando o recado sobre os conceitos de psicosfera. Estão muito bem colocados na obra do Trigueiro. E aí, gente, por que o título de hoje, então? Poluição e psicosfera é o título do capítulo do Trigueiro, tá? E aí o pessoal da MAB resolveu colocar que a nossa pegada também é emocional. Também é emocional. Ela não é só uma pegada de sujeira, de degradação física, material na natureza e no reino vegetal animal. Ela também é uma fortíssima pegada emocional. E aí o Trigueiro faz as suas considerações, né, turma? E assim, gente, para quem está chegando agora, Elaine, beijo para você. Você entrou, eu não falei nada. Que bom que está aí, né? Porque não ia conseguir, mas está aí com a gente. A gente está feliz por isso. Está muito feliz por isso. E já sabe, né, turma? Para quem está chegando agora, interação total, tá? Não é um só falando, entrem, vamos interagir, vamos conversar. Essa é que é a riqueza desse grupo. É isso que está fazendo esse grupo, o grupo de estudos mais incrível dos quais eu já participei desde que eu entrei no movimento espírita. Porque a gente vê que desperta a massa crítica, vê que desperta a interação, as contribuições de parte a parte, isso é lindo demais. Então, fiquem à vontade, tá? Para interromper o matraca solta do Roberto, tá bem? Uhum. Então, o Trigueiro fala aqui, são diferentes categorias de resíduos que geram problemas, tanto no plano material quanto no campo sutil. Então, a gente fala de resíduos materiais. Ah, minha querida Carlise não está aí, né? Eu gosto de descrever as imagens e ela não está aí. Sinto a falta dela.
O resíduo no campo material, representado por essa imagem, lixo, lá a paisagem do mar ao fundo, mas eu peguei o hábito da descrição da imagem, agora está no sangue. E representa bem os resíduos físicos que a gente gera para o planeta, ao mesmo tempo em que geram resíduos no mundo sutil, no mundo das ideias, como diria Platão, no mundo espiritual. E a psicosfera da Terra, a gente sabe, e para quem não sabe, a gente desenvolve a ideia aqui, ela é formada pelas criações mentais dos seus habitantes. E essa imagem é muito interessante, porque mostra a cidade grande, janelinhas, as pessoas ali vivendo as suas vidas, mas emitindo resíduos, emitindo fumacinha para a psicosfera, para a atmosfera emocional do planeta, como se fôssemos cada um de nós pequenas unidades fabris, né, que adquirem recursos e processam, geram seus produtos e descarregam no ambiente os seus resíduos. Então é assim que nos parece essa questão das emissões de cada um de nós, né? E aí, gente, o Trigueiro diz que define-se como poluente toda substância ou agente físico que provoca, de forma direta ou indireta, qualquer alteração ou efeito adverso no meio ambiente. E existem vozes poderosíssimas, ampliando conceitos, dentro e fora do movimento espírita, dentro e fora da doutrina, da obra básica espírita e da obra complementar espírita. Em todos os campos do conhecimento humano, em todas as filosofias, desde as filosofias mais antigas, aquelas ocidentais ou orientais, existem vozes poderosas falando sobre isso. E nós somos privilegiados. Os tempos hoje são difíceis, e são, né? A gente tem que conversar, tá falando sobre isso direto aqui, né? Carol, Rafa e Elinha, das dificuldades dessa nossa existência que a gente pediu para nascer nesse momentinho difícil do planeta. Nós temos também o privilégio de ouvi-las, de ter acesso a todo esse conhecimento, a todas essas vozes. Se não me engano, eu não sou bom de referências, mas se não me engano foi Isaac Newton que disse, posso estar enganado, que, não com essas palavras, que nós deveríamos subir nos ombros dos nossos antepassados para enxergar mais longe no horizonte, ou seja, usar o conhecimento que já está à disposição de todos nós para enxergar mais longe no horizonte da vida no planeta e, assim, refletir de forma mais profunda, assumindo as nossas responsabilidades e fazendo o nosso possível para virar esse jogo que nós estamos enxergando no mundo hoje. E aí, nesse sentido, pessoal, vocês conhecem aí alguma recomendação de ecopsicóloga ou de psicóloga ecologista ligada à doutrina espírita e que nos traga aí algum apoio nesse sentido? Alguém tem uma sugestão de nome aí de alguém? Eu não me ocorre nenhum no momento, mas se alguém tiver, por favor, me ajude. Estamos falando, obviamente, depois dessa brincadeirinha infame, de Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles. E Joana, no livro Após a Tempestade, psicografia do Divaldo, em 74, e curioso, gente, 2 anos depois da Conferência de Estocolmo, Conferência do Clima de Estocolmo, ou seja, rápida no gatilho, a Joana dedicou um capítulo inteiro nessa obra, intitulado Poluição e Psicosfera, para abordar esse tema. E essa obra é magistral, e é uma obra espírita. E sendo obra espírita, poxa vida, eu me atrevo a dizer que ela não pode deixar de ser estudada sob o ponto de vista ecológico, sob o ponto de vista da ética da vida, não nos detendo apenas no ponto de vista da psicologia, a série psicológica da Joana, que é um tesouro da humanidade, mas também aproveitar esse lado ecologista da Joana de Ângeles. Então, ela nos diz que, nesse livro, que os ecólogos do mundo inteiro preocupam-se na atualidade 1974, com a poluição devastadora que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, lagos e, aspas, terras inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago em vermelho, vocês estão vendo a corzinha, pelo conforto
e pelas, em vermelho, conquistas tecnológicas. E aí eu trago uma notícia que saiu aqui no Público, no portal Público aqui de Portugal. Aliás, um portal de notícias muito interessante que está dedicando espaço cada vez mais efetivo, de boa qualidade, assim, para as questões da ecologia, trazendo, inclusive, boas notícias, tá, gente? Não é só desgraceira, não, tá? Nós vamos ver coisas muito boas aqui ao longo da noite de hoje. O portal Público diz que a poluição mata 9 milhões de pessoas por ano. 9 milhões de mortes prematuras em 2019 que são atribuídas à poluição. E esse número não muda, não tem mudado desde 2015, conforme um estudo que foi publicado na revista The Lancet Planetary Health. Só a poluição atmosférica causa 6,5 milhões de mortes prematuras em termos globais. E esse número cresce. 92% dessas mortes e o maior peso das perdas econômicas a elas associadas ocorre em países de baixos e médios rendimentos. E aí, gente, a gente conversou no último encontro, lembram, sobre o Paquistão, que aliás, gente, hoje na prece final, vamos, até já fica aqui a sugestão, vamos direcionar as nossas energias para o Paquistão, tem 33 milhões de pessoas atingidas por aquela inundação incrível, pela inundação diluviana. Então, o Paquistão, outro país que me vem à cabeça, que é pobre e que sofre com a poluição atmosférica, é a Mongólia. Ninguém se lembra da coitada da Mongólia lá, ninguém fala da Mongólia. A Mongólia é um país pobre, muito pobre, com pouco ou nenhum acesso à energia limpa e cuja população usa direto lenha para queimar. Tem indústrias, que também poluem e muito, e a população ainda sem os recursos para viver de uma maneira confortável com energia limpa, usa lenha. Então, assim, a capital, por exemplo, da Mongólia, Ulaanbaatar, se não me falha a memória, tem uma nuvem, para citar um exemplo só, né? Podemos citar outros tantos, mas uma nuvem de poluição tremenda, que assim, a gente está usando máscara na pandemia aí nos últimos anos, lá eles, na real, eles tinham que usar já há décadas, porque é uma fuligem que flutua pelo ar das fábricas e da queima de lenha. E mata muita gente, traz muitas doenças respiratórias, enfim. E o clima já é desértico, aquele clima lá daquela região, já é desértico, já é seco, já é árido. Então, olha o preço, olha a conta que é paga por conta da poluição, né, gente? Para citar só um exemplo, dá para falar da Índia, se não me engano, é Nova Delhi, que às vezes tem alarmes levantados pela prefeitura para dizer que, ó, pessoal, não dá para sair para a rua, porque não tem condições, o ar está numa condição muito ruim, uma qualidade muito ruim. Oi? Que loucura! Sim. A cidade, há um anúncio na cidade que não dá para sair na rua porque o ar está muito ruim. Mas e aí para tudo? É questão de trabalhar dia a dia? Para. Quem é que pode parar num país com uma dificuldade econômica grande, né? O pessoal não para, continua circulando o carro, as pessoas continuam nas obras, continuam trabalhando nas ruas. É uma situação complicadíssima, complicadíssima. Uma poluição muito grande. E num país que agora não sei quantos habitantes tem, mas é super populoso. Nova Delhi sei lá, talvez seja o tamanho de São Paulo, não me recordo agora. Tem muita gente. E a gente falou lá em cima, em vermelho, do conforto, né? O nosso tributo, o preço alto que a gente paga por esse conforto, por essas conquistas tecnológicas. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Poxa, qual é o preço desse conforto em termos de vidas, em termos de esgotamento ambiental? Está valendo pagar um preço tão alto, com juros tão altos, com impostos tão altos sobre esse valor que a gente paga em termos de qualidade de vida, por conta desse, aspas, conforto, aspas, conquistas tecnológicas? Complicado, né, gente? Como é que vocês veem isso? Será que é o caso de diminuir, entre aspas, o nível de consumo e de conforto para que se module as emissões? Eu queria, assim, ouvir de vocês, nesse grupo de partilhas, o que vocês acham disso, porque o preço que a gente tem pago
ambiental, física, emocional, animal, vegetal, em todas as esferas. O preço tem sido caríssimo, caríssimo. Então, deixa aberto. Quem quiser dar um pitaco aí, fiquem à vontade, gente. Senão, fica só o chato do Roberto falando o tempo todo, ninguém aguenta. Nem eu aguento. Nem eu aguento. Então, é complicado, é complicado. Por falar em conquista tecnológica, vocês estão por dentro da questão das criptomoedas, né? Bitcoins, mais ou menos, que a gente sabe que existem as criptomoedas no mundo. Vocês têm ideia da quantidade de energia elétrica que é usada para movimentar uma mineração de criptomoedas? O que é a mineração? É um conjunto de computadores, de supercomputadores que ficam ali fazendo as operações que ocorrem no mundo inteiro e precisam ser refrigerados. Isso toma uma energia gigante, gigante. Vocês já ouviram falar nisso? Não, mas independentemente disso, o mundo está todo gerado por computadores, né? Então, isso aí já, de qualquer forma, já existe, Já. não é? Sim, sim. Mas a gente não se liga nisso, né? Que também tem uma energia, e a energia elétrica que se usa em muitos países para refrigerar essas usinas de criptomoedas vem de origem térmica, sabe? De queima de carvão, ou então de esgotamento de outros recursos, enfim, com as consequências também para o meio ambiente. Então, veja só como tem uma intersecção, né? Entre tecnologia e emissão de gases, e clima, e poluição, né? Poluição atmosférica. Fala, Patrícia. Só também pegando um gancho no que acabaram de falar, né? É isso, a gente vive numa sociedade que gasta muita energia. Não é só criptomoeda, né? Eu estou estudando agora sites, e aí eu fiquei bem assustada com a quantidade de energia que é gasta num site. Para você entrar num site na internet, e você fica rolando, né? Você está gastando energia ali, e você não percebe que está sendo gasta energia. E aí, cada vez mais se coloca sites com um monte de informações que você tem que ficar buscando dentro do site que você quer ver, né? Porque interessa a eles que você se mantenha dentro dos sites, né, das empresas, enfim, o máximo de tempo possível. E com isso você gasta muita energia. Existe um movimento agora, em relação a essa história dos sites, de fazer sites sustentáveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo ou não, que seriam sites com o mínimo possível de imagens e de coisas que se mexem dentro do site, a coisa assim, e com a informação colocada de tal forma que você consiga entrar no site, encontrar o que você quer o mais rápido possível e sair do site o mais rápido possível, para gastar menos energia. Tá? Mas a gente não pensa nisso, né? Que a gente gasta muita energia até nisso. Sim, sim. Gente, a quantidade de energia... Não, é legal ter trazido isso, Patrícia, porque eu não sei em termos de valores, né? Mas a quantidade de energia que movimenta, por exemplo, os motores do Google, no Vale do Silício, é um negócio absurdamente alto. Absurdamente alto. E é uma energia que, enfim, está faltando energia no mundo hoje. Tivemos uma guerra que está gerando um desequilíbrio de fornecimento de energia, secas também, né? Que prejudicam a geração de energia hidrelétrica. Ou seja, como a gente gasta energia, a gente tem que pensar nisso, né? Muito interessante, principalmente o que a Patrícia falou agora do detalhe dos sites, porque assim, eu manusei na internet, meu pai era técnico em computadores, eu acompanhava ele no DPD da URGS, eu entrei na faculdade em 1992, então desde 1992 eu tinha um acesso um pouquinho mais diferente das outras pessoas, a fazer consulta, não existia nem o Google, se eu não me engano o Google entrou em 2000 na área, né, e eu pesquisava no Lycos, nos anos 90 lá,
Mas no final da Laicos, vocês se lembram disso? Tinha um outro, eu não me lembro se era Alta Vida, eu não me lembro o nome. Tinha algum Eu lembro. Era o Yahoo, não era Aicos, não era? Não, era Laicos, Lycos. Eu acho que é antes do Yahoo ainda. Era antes do Yahoo, essas coisas eu fui ver. Yahoo eu fui ouvir falar pela primeira vez em 99, claro que já existia. E o Google eu fui ouvir falar pela primeira vez em 2000, quando eu estava morando em Israel lá. Aí eu aprendi tudo lá, de internet e tal. Mas aqui eu só buscava no DPD, tinha um Alta Vista, eu acho que era Alta Vista Laicos, né? E eram bem simples e tal. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca imaginei, e a gente fica realmente horas e horas pesquisando, e não importa se ficar muito tempo num site ou não, mas tá procurando e pesquisando. A gente nunca se atinou que gastasse esse negócio, a energia, porque para a gente a energia quase que está inata na nossa sociedade, a gente liga a luz de manhã à noite, a gente não se atina, a gente paga aquele, mas não se atina disso aí, de que usar a internet, por exemplo, gere isso, parece que está incluído no pacote do que a gente sempre fala, a gente não contabiliza, né? Que loucura, fiquei impressionada. É incluído no pacote infinito de energia, né? Que a gente vai ter sempre. Tipo, vou abrir a torneira, vai sair sempre água. Vou ligar a luz, vai ter sempre energia. Não é bem assim. Tu liga os interruptores, tem luz, tu liga lá o teu micro, tu tem a coisa. Daí eu fico com o notebook ligado da manhã à noite, fazendo relatório, fazendo pesquisa, e então tu entra em trocentos sites. Então, nunca, agora eu vou ficar com remorso de ficar pesquisando por horas. Eu acho muito difícil a gente conseguir reverter a situação da quantidade de energia que a gente usa. O problema não está na quantidade que a gente usa. O problema está na origem da energia que a gente usa. Eu fui essa semana, quem conhece aqui a Serra Catarinense, fui ontem, domingo, anteontem. Peguei as crianças e levei no parque eólico. É a primeira vez que eu vejo todos os moinhos lá, não sei como é que se chama aquilo, para mim é catavento, né? Aerogeradores. É a primeira vez que eu vejo todos eles funcionando. E sentada lá na ponta do canyon, olhando para eles, a pergunta que tu te faz é, cara, o que custa eles investir um pouquinho mais, em vez de ficar se brigando e botando projeto para abrir termoelétrica numa cidade que está a 10 quilômetros daqueles geradores, que é uma cidade que tu vai lembrar, Roberto, Treviso. Sim. Né? Semana passada compartilharam em Treviso uma câmera numa fazenda que pegou um puma, um leão-baio. Então, imagina, não, uma câmera aquelas de filmagem, Roberto. Pegou ele transitando. Isso, transitando. Aí hoje ainda publicaram que pegaram uma outra espécie de um tatu que a gente achava, que o biólogo daqui tinha, ele achava que existia, mas não tinha comprovação. Então pegaram em Criciúma, acho que foi aqui no Morro do Céu, tu vai lembrar onde é que é? Sim. E aí tu olha para aquilo lá e Treviso quer abrir uma termoelétrica. Para quê? Continua essa história da termoelétrica. Exatamente. O problema não está na energia. A gente não vai conseguir dizer assim, não, tu não vai usar a tecnologia porque gasta energia. Não, tu tem que ter um consumo racional da coisa. Mas, por exemplo, a gente usa para trabalho, para tudo a gente usa. Só que o problema não está nisso, o problema está no jeito, a origem da energia. Quantas árvores foram derrubadas, quantos lugares foram destruídos em vez de fazer energia limpa. Eles vão dificultar a partir do final do ano a instalação de painéis elétricos nas casas. Vão começar a cobrar ICMS. Entendeu? Continua sendo a ganância pelo dinheiro que prejudica quem quer fazer coisas que são boas. Exato. Gente, a energia fotovoltaica, hoje em dia, o meu sobrinho agora vende, o teto de uma casa dá energia para 4 casas, já está muito, muito, muito melhor. Exato. Né? Então não teria nem por que pensar em ter que modificar a natureza, porque teto, tudo que a casa tem. Né? Agora, pensar em termos de edifícios,
né, ver como é que acomoda isso, mas já está muito mais competente, quer dizer, não tem a menor necessidade. Fala, Rafa. E um elemento interessante também, que está na raiz desses problemas, é esse sistema que é uma máquina de criar interesses desnecessários. Não é verdade? Então, assim, né, claro, a energia ela é fundamental, mas não necessariamente todas as coisas que a gente faz, a gente precisaria fazer, né? Então, existe uma ideologia do consumismo por detrás, né? Da geração de necessidades desnecessárias, fictícias. Tem até mesmo uma questão de O Livro dos Espíritos que diz isso, né? Nós criamos necessidades fictícias, né? E existem outras lógicas, né? Por exemplo, vou citar uma, que é a permacultura, que eles buscam nos ensinar a produzir a nossa própria energia, dentro das cidades mesmo. Não necessariamente precisa viver fora das cidades, para produzir o máximo possível de energia para ser autossustentável. Então, energia com os resíduos sólidos da cozinha, energias com laguinho que se tem no quintal. Existem várias formas de se produzir energia e depender menos da energia que vem de fora. E o movimento da permacultura, não sendo só um movimento, é um movimento global, existe em muitos países, né? E então eles trazem para a gente uma reflexão de que, na verdade, muitas coisas de que a gente está consumindo na esteira, né, desse consumismo, na verdade, elas não são tão necessárias assim. E há uma maneira da gente também, mesmo que seja minimamente, ter uma autossustentabilidade, né, no sentido de depender menos do externo, do mercado, né? Então, são lógicas que nos ajudam a questionar um pouco, né, o status quo. Muito bom. E parece que a gente conversou antes sobre o conteúdo. É legal como as coisas se conduzem, né? A Elaine falou dos interesses financeiros, a Elaine, a Elô, o Rafa falando de alternativas que existem. Tem um livro que eu já mencionei aqui algumas passagens dele, até recomendo a leitura. Ele é muito interessante, muito provocativo, de David Wallace Wells, A Terra Inabitável. Ele fala aqui uma coisa que vai ao encontro do que vocês estão trazendo. Ele diz que novas alternativas têm de enfrentar, novas alternativas de tudo, consumo, geração de energia, têm de enfrentar a resistência de interesses empresariais entrincheirados e o preconceito favorável ao status quo dos consumidores que estão relativamente satisfeitos com a vida que tem hoje. E faz um sentido muito grande. E mais do que fazer sentido, isso tem um impacto direto, tremendo, nas psicosferas. No nosso ambiente emocional aqui, na nossa materialidade na Terra, e no ambiente emocional, psíquico, na espiritualidade. Tudo conectado, tudo absolutamente conectado. E o legal assim é a gente perceber cada vez mais essa conexão e refletir sobre ela e começar a criticar positiva e construtivamente as coisas, para que nós mudemos de rumo, busquemos outras alternativas. A Elô trouxe a questão a Elaine trouxe a questão da energia eólica não poluente, a fotovoltaica. Nossa, a gente tem um sol, a não ser que o pessoal que desincentive a energia solar esteja preocupada com o fato de que o sol vai durar só mais uns 5 bilhões de anos. Mas não é o caso, dá tempo de a gente usar durante esse período aí, aproveitar a energia solar. Então, assim, tem muita alternativa. Nossa, tem muita alternativa que precisa vencer justamente os interesses do capital, dos interesses dos lucros fáceis, enfim, né? De interesses, digamos, outros que não os do bem-estar do planeta. Gente, é isso aí, nós temos que incentivar essas novas ideias. E a nossa querida ecopsicóloga, ela não só diagnostica, como ela conecta, e a gente está falando de conexões aqui o tempo todo, né? Ela, na mesma obra, Após a Tempestade, ela diz que, falando da poluição em todos os campos, ela diz que referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica. Olha que expressão fantástica. Que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente
intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. É o que o próprio Trigueiro, isso aqui está na obra do Trigueiro, é o que o próprio Trigueiro costuma falar em 9 a cada 10 palestras que ele profere por aí, que o que está fora está dentro. Simples assim, e um conecta com o outro. Mas a Joana continua dizendo que, estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para o aparecimento das outras, que são visíveis e assustadoras. E a gente lembra, agora não lembro qual é a obra do André Luiz, onde ele, junto com um mentor, volita por uma determinada cidade do Brasil, e ele chama a atenção dele a movimentação da poluição, digamos assim, a camada de poluição que existe do lado de lá, do ponto de vista espiritual, e não só a poluição em si, né, digamos a fumaceira, mas também as larvas psíquicas, né? Eu não sei, quem se lembrar aí me ajuda, tá? De que obra é essa referência do André Luiz, mas ele menciona as larvas psíquicas e a poluição que campeia no mundo espiritual, e que tem por origem todos os lados, nós aqui, tanto quanto eles lá. Então, a conexão, ela é direta. E, meus amigos, como a gente está falando como eu falei no início, né, nós estamos em pleno Setembro Amarelo, é outra bandeira muito importante que dialoga, assim, ó, umbilicalmente, diretamente com a questão do meio ambiente, da vida no planeta. Tem um ponto. E aí vocês podem querer dizer, e por favor me questionem, porque muita coisa do que eu posso estar falando aqui pode não fazer sentido, e aí vocês estão aí para corrigir, para a gente partilhar. A questão do meio ambiente e do cuidado cristão, radical cristão, eu diria que até revolucionário cristão, de solidariedade e fraternidade abrangente, sem limites, porque isso é um conceito revolucionário, só que a gente dormiu em cima desse conceito, dorme em cima desse conceito por cerca de 2000 anos, ele está diretamente ligado com o nosso bem-estar emocional. A gente está percebendo que existem conexões profundas entre o que acontece com o meio ambiente e a saúde emocional das pessoas, o que leva naturalmente à questão da prevenção do suicídio, ou seja, uma relação nada fraterna, degradante, nossa, com toda a expressão da vida no planeta, significa um verdadeiro autocídio, significa preparar o terreno para que as pessoas mais suscetíveis em risco emocional, e para isso tem ajuda para todas que estão em situação de risco emocional, mas propicia, viabiliza junto a elas o surgimento das ideações suicidas. E muitas delas, nos dias de hoje, eu me atrevo a dizer, sem medo de errar, têm por origem a destruição que nós impomos no meio ambiente, tem por origem o extermínio que nós promovemos junto aos nossos irmãos vegetais e animais. Isso impacta. Eu gosto muito de lembrar uma entrevista do diretor do Banco Mundial, acho que foi ano passado, falando sobre a questão dos refugiados climáticos, numa projeção do Banco Mundial, dizendo que 2050 vai ser aí da ordem de 200 milhões, 250 milhões, tem gente que fala que até pode ser mais, de pessoas que têm que se deslocar dos seus lugares por conta de eventos climáticos extremos, mudando cultura, comportamento, materialidade, condições materiais, enfim, mudando tudo da noite para o dia. E imagina o impacto psicológico. Eu estou olhando só para o umbigo humano agora, tá? Imagina o impacto psicológico disso em termos de saúde mental, em termos da questão do suicídio no mundo afora. O impacto é direto. O impacto é absolutamente direto, e é isso que defende a ecopsicologia, uma coisa que eu queria ter tempo de estudar muito mais e não tenho, mas que advoga por essa reconexão nossa com a natureza. E a gente está falando direto aqui, né, Rafa, Carol e Evinha, sobre a questão da reconexão. Hoje a gente abraçou algumas árvores aqui
nessa reconexão, buscando energia, para a gente realmente vencer esse momento difícil do mundo. E aí, turma, deixa eu falar rapidamente para vocês, alguns aqui talvez já saibam, e fazendo essa ponte entre o bem-estar de todos, sem exceção no mundo, e o bem-estar humano. Recentemente eu terminei uma jornada, um projeto de social de despertar de consciências, tentativa de despertar de consciências para a questão da prevenção do suicídio e a valorização da vida, fazendo então uma viagem de bicicleta partindo da Alemanha e vindo até aqui Guimarães. Foram 1.800 quilômetros, conversando com muita gente no caminho, muita gente, sobre a vida, sobre as vidas delas, me colocando à disposição para conversar sobre o que elas quisessem conversar, que afligissem as vidas delas. E uma questão veio muito forte. Deixa eu ver até se eu não vou falar dela mais adiante, se eu não estou dando um spoiler em mim mesmo. Não. Eco-ansiedade. Eu ouvi muito isso, gente. No caminho, de gente, de pessoas que estão sendo atingidas diretamente, de forma emocional e de forma material, de forma social, como um todo, pelas questões dos impactos dos eventos climáticos extremos. A saber, aqui na Europa, né, que vocês estão acompanhando, seca e incêndios gravíssimos. Então, pessoas que estão realmente manejando com as suas emoções e manifestando isso de forma clara, sabe? Eu conversando com elas, eu via a linguagem corporal delas comentando sobre essa eco-ansiedade. Eco-ansiedade é um termo bem da ecopsicologia que fala sobre isso, a ansiedade que gera a questão desse desequilíbrio que estamos vivendo no mundo hoje. E então esse tema surgiu ao longo do caminho. E aí, eu peguei no caminho uma frase que está nesse cartaz aqui, que eu não sei se vocês estão vendo bem. É uma frase em francês, de uma fundação francesa de atendimento fraterno, uma fundação de assistência social, a Fondation Abbé Pierre, que diz o seguinte, essa frase, gente, tocou meu coração profundamente, porque ela faz todo sentido. Ninguém morre de amor, diz a frase. Ninguém morre de amor, mas morre-se de indiferença. Indiferença. Eu achei incrível. Aquilo calou muito fundo, sabe por quê? Porque as pessoas ao longo do caminho também reclamaram disso, também manifestaram isso. A indiferença que existe entre nós humanos, que não nos atentamos, e agora aqui com uma pegada bem Setembro Amarelo, que não nos atentamos uns com os outros nessa questão do cuidado, do carinho, da atenção àqueles que estão numa situação emocional não muito favorável. Então, muita gente falando sobre a indiferença e o egoísmo ao longo do caminho, sabe? Então, um negócio incrível, incrível. E aí, nesse sentido, gente, fica a pergunta, é indiferença mesmo o que nos leva a uma relação assim tão precária com todos os elementos da natureza, com nossos recursos naturais, com os recursos da flora e da fauna, e também entre nós humanos, a indiferença que faz com que a gente passe batido em relação à dor de alguém que está próximo da gente, conhecido ou não. Isso é de indiferença ou pode ser ignorância sobre o potencial saneador, sabe, de uma relação sadia, de solidariedade, de fraternidade, ou pode ser outra coisa? Que diagnóstico, assim, vocês trariam para isso, sabe? Para esse descuidado, sabe? Para essa falta de atenção que temos para a vida que nos cerca, com toda a vida, toda a expressão da vida. Porque a gente sabe que toda a vida, a saúde de todos nos impacta diretamente. Então, me ajuda aí, Patrícia, nos ajuda aí, o que você acha? Não, é justamente isso que você estava falando. Eu acho que a gente não consegue perceber que o outro impacta na gente. Então, fica uma coisa muito distante. É o outro que está sofrendo, é a natureza que está sofrendo, mas não tem nada a ver comigo, né?
Um dia a gente vai ser capaz de conseguir perceber que tudo que a gente faz para o nosso vizinho é uma coisa que impacta a gente. Eu lembro, por exemplo, quando aqui no meu, assim, um exemplo que não tem muito a ver com a natureza e meio ambiente, mas assim, aqui no meu prédio, há uns anos atrás, nós decidimos trocar a portaria. Nós tínhamos porteiro, né, e decidimos colocar o porteiro virtual. E aí foi uma coisa engraçada, porque foi a primeira vez, eu acho, que eu me toquei que aqui no meu prédio a gente não olha o vizinho, não sabe o que o vizinho está fazendo. E, de repente, assim, o vizinho ser assaltado na entrada do prédio, da entrada da garagem, era uma coisa que me impactava, né, diretamente, né, assim, dando um exemplo bem chocante, né. Eu acho que é muito isso, que não sei se isso é indiferença, mas é você não conseguir se conectar com o outro, que o outro faz parte de você também. Isso. É exatamente isso. Nossa, a gente está falando direto aqui, viu, gente? Nesses nossos papos aqui com Rafa, Carol e Evinha, da conexão, né? Essa é uma das palavras que mais estão surgindo aqui nas nossas conversas, essa urgência na reconexão, né? Eu falo reconexão porque eu acredito que o ser humano não foi sempre assim. Teve um momento, talvez, na nossa história aí que houve uma conexão, havia uma conexão maior, não é? Bom, a gente vê a conexão hoje, e o Rafa fala disso com propriedade, nos povos originários, né? Os nossos irmãos indígenas, a conexão deles com todo esse entorno que a gente fala aqui é perfeita, é sábia, né? A gente conversou bastante sobre isso. Se o Rafa quiser falar, fica à vontade. Ah, sim, né? Temos muito que aprender com comunidades originárias, com as sabedorias ancestrais, né? No sentido de comunidade que eles têm entre eles, né? Claro que não podemos generalizar, né? Muitos grupos desses têm, sim, os seus problemas, mas a relação deles com os outros, né? Tanto humanos quanto não humanos, é muito interessante. Um ponto que eu acho fundamental é que a relação deles não é mediada pelo dinheiro. A relação deles não é mediada por interesses assim de poder que a nossa sociedade humana, capitalista, disputa muito, né? Esse estímulo à competitividade, que muitas vezes, né, em detrimento do bem-estar do outro, né, é algo como se fosse um instinto de sobrevivência, né, como se fosse o ideal de sucesso, né, o vencer na vida, né? E em muitos povos originários não há essa competitividade no sentido de vencer algo para ser melhor do que o outro, né? Eles são rivais em muitas questões, mas são rivais dentro de um sentido de comunidade, de estarem juntos participando de uma festividade, participando de alguma coisa, mas não para excluir o outro, né, daquela participação de uma comunidade, né, não para, enfim, né, tratar o outro de forma detrimentosa, mas é algo realmente assim, muito coletivista, muito conectados uns com os outros. Tem filosofias africanas lindas, por exemplo, vocês já ouviram falar da filosofia do Ubuntu, né? Aquela ideia de somos um todo, somos um coletivo. Então, o sentido de conexão, que parte dessa ideia, que não está sendo mediada por critérios de poder, dinheiro, fama, cor da pele, gênero, raça, faz toda a diferença. Por exemplo, tem algumas comunidades andinas e amazônicas, indígenas, que elas têm um trato com a natureza tão bonito, tão interessante, que no vocabulário delas, né, nos dialetos, no idioma deles, não existem palavras que diferenciam o humano do não humano. Ou seja, não existe a palavra animal, não existe a palavra humano, porque não há essa diferenciação ontológica tão, né, separatista igual nós temos, e que, portanto, acaba nos dividindo também, nos hierarquizando uns dos outros, né? Então, não existe tanta assimetria e essas relações de poder também não se manifestam tanto, porque eles são uma extensão uns dos outros, os vegetais, os animais, né? Apesar de haver problemas ainda em muitos pontos, né? Mas é muito interessante isso, né? Esse sentido de conexão com as árvores, conexão. Por exemplo, né, eu sou alguém estudioso dos direitos da natureza, é uma área de pesquisa. Os direitos da natureza buscam dar direitos
aos rios, às florestas, às montanhas. Então, nós temos na Constituição do Equador, nós temos algumas leis federais da Bolívia, nós temos em alguns julgamentos assim, paradigmáticos na Colômbia, o reconhecimento de direitos da natureza. E a base fundamental para se reconhecer os direitos da natureza, por exemplo, o direito de um rio de fluir. Olha que lindo isso, né? Vem justamente da ideia de conexão, dessa interdependência e interconectividade que há em todos os seres. Um dos princípios do direito da natureza é justamente isso, a interconexão, a interdependência. Então, assim, a conexão é a necessidade, a palavra, né, o ideal da hora. Eu acho que é isso que vai ajudar a restabelecer relações mais harmônicas, né, nossa humana com os humanos e com o mundo natural, animais e os demais elementos da natureza. Muito bom, Ava, muito bom. Conexão é uma necessidade quase revolucionária. Diria, a revolução da conexão, que a gente tem que erguer a bandeira e, olha, e a luta, porque esse é o caminho. Nossa, e foi interessante o Rafa falar de rios, né, o direito da natureza, o direito do rio de fluir. Lembra, pessoal, que a gente conversou no último encontro de partilha sobre a questão dos rios em Minas Gerais, né, Andréia? A gente conversou bastante sobre a questão do Rio Doce, né, tudo que aconteceu com ele nos últimos anos, que foi nada mais, nada menos do que um crime, né, onde a gente impediu o direito do rio de ter as suas águas fluindo, né? A gente acabou misturando muitos detritos, minérios, enfim, na água, e virou aquela lama fluida, e não água, que é o direito natural do rio, né, de ter a sua água fluindo. Né, Patrícia? Era só para chamar a atenção, né, para essa palavra interconexão, que eu estou aqui digitando o que a gente está falando, né, e tenho feito isso em todos os encontros, e eu me lembro que é uma palavra que ela tem aparecido repetidas vezes nos nossos encontros. Então, eu acho que ela é bem assim, a alma do que a gente está falando desde o início, né, nesse estudo. Bem legal. E a saída, gente, é uma das saídas mais inevitáveis para a situação atual. E por falar em diferença, olha que bacana isso. Não me perguntem de onde eu tirei. Isso aqui foi numa live que o Rafa fez essa semana com o Sinuê, professor Sinuê, que inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, gente, eu estou tentando trazer ele aqui para, assim como o Carlos Villarraga deu aquela aula legal para nós, eu estou tentando trazer o Sinuê, que ele vai trazer muita informação importante aqui para nós sobre essa questão da conexão, vai trazer números, vai trazer tudo isso sob o olhar espírita, vai falar da conexão e do caráter revolucionário da conexão. E ele trouxe essa charge que eu roubartilhei dele. Olha só que bacana, não sei se tá bom para todo mundo ver. O primeiro quadrinho ali, né? Fim do mundo, tá vindo asteroide. Ferrou, acabou para nós. Aí o noticiário ali dizendo, confirmado, meteoro destruirá o planeta ainda hoje. Futebol, confira os jogos que movimentam a rodada de amanhã. Diferença total, e as pessoas filmando o asteroide com o celular para postar nas redes. A dona de casa ali, ai meu Deus, minhas roupas no varal. Cara, eu achei demais essa charge aqui. É cômico se não fosse trágico, porque ela mostra, assim, realmente... A gente está preocupado com outras coisas, né? Está preocupado com outras coisas. Essa charge aí foi bem bacana, mostrou muito. Para quem quiser mais dessas charges, eu não consultei o site. Eu até vou colocar no link aqui do blog, para a gente, quem quiser dar uma navegada lá. Que mais, gente? Olha, muito bom. O Trigueiro fala na sequência, isso aqui também é bem legal, que o cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg escreveu certa vez a existência de uma densa nuvem que se havia formado em redor da Terra devido à grosseria psíquica da humanidade. Eu falei grosseria. Foi lá embaixo, né? Mas faz sentido, acho que a palavra encaixa bem, né? Emanuel Swedenborg percebeu aquilo que eu tinha comentado antes, do André Luiz. Rosilene chegando, legal.
Fala, Rosilene, que bom que chegou. Seja bem-vinda aí, tá? A gente está no caminho aqui falando de poluição e psicosfera. Seja bem-vinda aí. E aí, então, o Emmanuel Swedenborg falando do mesmo que o André Luiz viu ao volitar sobre a cidade, né? Ele viu aquela densa nuvem de poluição psíquica. E o Emmanuel Swedenborg, ele para falar um pouco dele, para quem não conhece, ele é um espiritualista, foi um espiritualista sueco, cientista, inventor, místico, filósofo, veio bem antes de Kardec e fez uma obra, a obra espiritualista dele é muito interessante, tem um pouco de Emmanuel Swedenborg naquela obra, que a gente já deu a dica de livros aqui no Amigo Germano, naquela postagem semanal que a gente faz, a história do espiritualismo de Arthur Conan Doyle, ele fala bastante sobre Swedenborg, e ele é de 1688, nasceu nessa data e desencarnou em 1772. Vale a pena dar uma lida sobre ele. Ele tentou fundar uma nova religião, uma nova filosofia, deu uma antecipada em Kardec aí, algumas boas décadas, né, em vários assuntos. É uma fonte de conhecimento muito interessante. O que mais aqui? Ah, sim, a Trícia quer falar, né? Roberto sempre delicado, né? Fala, Trícia. Eu achei interessante levantar essa questão aí dessa nuvem densa, né? E tem uma curiosidade, meu município, que é Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, né? E toda vida a gente começava a fazer um estudo assim, entre os jovens, a nossa casa espírita. A nossa casa espírita já é meio diferenciada, que ela era meio párea das demais casas espíritas por promover um tratamento espiritual que não tem isso em qualquer casa espírita, né? Mas, por outro lado, ela é bem mais aberta a certas questões. É tanto que, desde que eu conheci e comecei a participar lá junto com a turma do MOV e fui desenvolvendo os estudos sobre ética animal espírita, hoje eu aprendi, né? Estou aprendendo a fazer palestra pública e essa é a única casa, é a minha casa espírita e me permite falar isso, né? Aceitaram, abraçaram e tal, justamente por conta do tratamento que as pessoas precisam fazer um regime de carne, abstenção de carne, tanto quem vai trabalhar no tratamento, como quem vai se submeter a ele. Então, eu peguei o campo, né? A gente faz publicação de segunda sem carne e essas coisas. Então, é uma casa que sempre teve abertura para o diferente. Não fica só no padrãozinho que a gente brinca de falar, que é a doutrina espírita ortodoxa, né? Vai um pouco para além, é mais receptiva. Então, quando eu comecei a frequentar e participar dos primeiros estudos que fiz na casa, envolvia os jovens, e jovem traz muita coisa, né? E tinha uma curiosidade sobre a nossa cidade, né? Tinha pessoas cuja mediunidade permite ver certas coisas, ou através de conversas com a espiritualidade, a gente já tinha informação dessa nuvem densa em cima da cidade. E é uma cidade que é como se fosse uma micro-história do Brasil. Aquela questão da colonização do Brasil, aqui foi colonizado nos mesmos moldes. Então, era... o pessoal, acho que o município que colonizou foi o município de Cerro e veio começando a explorar a área aqui e tal. E teve uma época, a gente tem uma forte colonização alemã, de pessoas que tinham perdido tudo lá, alemães, austríacos e etc., tinham se lascado lá, sabe? Então, em busca de uma nova vida. Então, oferecia a oportunidade de vir trabalhar com as gemas preciosas na extração mineral, não sei o que, lá na terra assim, assado. Então, vinha essas pessoas sem era nem beira para chegar aqui com a mão na frente ou atrás e ser exploradas. A gente tem, dentre os nossos povoadinhos, os distritos, tem um local que chama Degredo, porque aqui era uma terra de degredo. Quem eles mandavam para vir trabalhar eram os bandidos, os criminosos, os pares da sociedade que vinham mandados para cá. E por conta disso, tinha tribos canibais aqui, que acabaram com outras tribos que não eram, mas muitos foram dizimados e com requintes de crueldade. A gente tem uma história, é uma mini história do Brasil, né?
muito feia, muito suja, tem muito sangue, muito rastro de sangue na nossa história aqui da construção da nossa cidade. E eu achava interessante só que a gente só comentava isso aí, então sempre tive esse conhecimento de falarem de já a espiritualidade, ou as pessoas que têm acesso a essas informações já falavam dessa nuvem que paira. E as pessoas costumam falar assim, então o Plutônio não vai para frente nada, tem uma cabeça de jegue enterrada. Aí as pessoas falam assim, não, o problema não é a cabeça de jegue que está enterrada, mas as que estão em cima da Terra, né, que somos nós mesmos, que estamos atravancando o processo, que é a evolução e tal. Mas é muito bacana ver isso, né? Quando comecei a ter contato com o conteúdo do MOVE, o do André Trigueiro, as palestras dele, quando vem falar, especialmente nas palestras que ele faz sobre o livro, que vem falar sobre poluição e psicosfera, e você vê que essa coisa é tudo casadinha, a gente já tinha mais ou menos essa informação aqui, mas não estendíamos muito, né? E é bacana que é tipo meio que fechou para já ter mais conteúdo para levar para palestra pública. Olha só, agora eu vou fazer uma relação com o que a Trícia falou, porque eu trabalho muito com as missões jesuíticas aqui no sul do Brasil, e existe uma fala que o pessoal diz muito, eu escavei em algumas dessas reduções, e principalmente São Miguel, que é Patrimônio Mundial da Humanidade, é numa cidade muito pequenininha, e o pessoal diz que São Miguel não desenvolve, mesmo tendo um patrimônio da Unesco, que era para trazer muito turista internacional, vem, mas assim, ela não desenvolve. E todo mundo fala que é a maldição dos caciques, por causa da Guerra Guaranítica, por causa daquele contato dos padres que trouxeram uma outra cultura, mas ali houve realmente uma comunidade, eles conseguiram fazer um convívio assim, cultural, com música, com artes, não foi uma exploração como aconteceu no resto do país, não, foi uma experiência muito interessante ali, mas com a questão da Guerra Guaranítica, realmente, então isso que vocês estão falando aí, que eu nunca tinha eu fico falando, eu fico reproduzindo aquele discurso, a maldição dos caciques, nada desenvolve aqui. Agora eu vou olhar com outros olhares. Daqui a duas semanas eu estou retornando para a região. Aí, Roberto, uma explicação que eu não tinha passado. Eu estou passando por um negócio muito truncado, mas eu acho que vai parar isso tudo. Eu vou para uma pesquisa muito longa em São Nicolau, que teria sido a primeira das reduções jesuíticas implantadas aqui no primeiro ciclo no nosso território sul do Brasil. É muito interessante por isso. É muito menor que São Miguel. Olha, a cidade inteira é menor que o bairro Santana, onde fica o Instituto Espírita Amigo Germano aqui em Porto Alegre. Vai ser uma experiência muito louca, porque eu sou uma pessoa muito cosmopolita, eu já vivi em grandes centros, grandes capitais, São Paulo, Porto Alegre, Tel Aviv, etc. Eu vou me enfiar numa cidade menor do que o bairro Santana. Mas o negócio de desminância das reduções é um objeto de estudo que eu tenho com muito carinho, isso vai me fazer muito bem. E aí eu vou começar a trazer um pouco mais essa questão da psicosfera e tal, da Guerra Guaranítica por ali, porque que não desenvolve, vou trazer um pouco dessa reflexão, ver que consigo atuar na pesquisa também, porque tem disso, e eu nunca tinha parado para refletir. Muito, muito interessante. Obrigada pelas contribuições. Nós é que agradecemos. Vai compartilhando com a gente as reflexões que você tiver lá, tá? Vai nos ajudar muito. Eu adoraria desenvolver esse meu lado. Eu comento com meus colegas no Centro Espírita que eu lamento muitíssimo, mas eu ainda não aflorei a minha sensibilidade espiritual, eu não pego nada, eu não sinto nada. Eu sou extremamente materialista, estudo cultura material, eu tomara que desaflore, sabe? Porque eu sou muito, muito matéria, mas vai, uma hora sai, uma hora vem. Daí, tomara que com essa pesquisa em que eu vou estar respirando mais profundamente aquilo, sem tanta interferência urbana atrapalhando. Isso, nesse sentido. Faz sentido, né? Vamos ver. Nesse sentido. Muito bem. Eu também, eu vejo muitos espíritos. Eu vejo espíritos todos encarnados.
não vejo nenhum desencarnado assim. Então, a minha mediunidade é zero, minha sensibilidade é absolutamente zero. Gente, eu não posso deixar passar batido aqui um comentário que teve aqui, né? A Andrea falando ainda sobre os direitos, né? O Rafa falou do direito dos rios, da natureza, e a Andrea, no chat aqui, lamentou, poxa, os direitos deveriam ser sagrados, né? E não seriam ser definidos por nós, né? E a Evinha comentando que o Krenak, Ailton Krenak, uma liderança indígena espetacular, diz que nós achamos que somos o gerente do mundo. E ele critica essa questão de darmos direitos à natureza. Quem somos nós? Porque ela, por si só, já deveria ter os seus direitos respeitados. Então, é muito bacana, não podia deixar passar batida essa fala legal que rolou no chat aqui. Inclusive, turma, Rafael, Evinha, que estão aqui na Península Ibérica, o Krenak, ele vai participar de um evento aqui em Portugal, em outubro. Ele vai estar aqui na área. Então, atenção. Eu não sei que dia, tá? E não sei o local, mas eu sei que ele virá. Vamos Então, atrás, vamos pesquisar, Roberto. Uma oportunidade ótima. Vamos atrás disso, que o cara é incrível, incrível. O que mais, gente? O André Luiz, né, falou inúmeras vezes o espírito das emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Poluição que vem das cidades espirituais. Naturalmente, aquelas de menor nível moral, enfim, emitem. Legal, isso aí. Vamos tentar ver o Krenak, sim. Então, aquelas colônias emitem também, né? São fontes, são fábricas, chaminés e emissoras de muitos resíduos psíquicos não muito bons, não é? Uma qualidade não muito boa. E essa imagenzinha aí reflete bem o que acontece, conforme a descrição do André Luiz em várias obras, né? Aquele ambiente, aquela névoa, aquele fog, enfim. Mas, nesse caso aqui, não é uma foto do além, é uma foto do aqui mesmo, uma região fabril, tirada do site da BBC. Então, gente, nesse sentido, é absolutamente urgente, de novo, aqui a gente está falando de revolução e de conexão, né, Patrícia? Não tem jeito, a gente não consegue sair desse tema. Não é porque a saída passa por aí. É urgente uma revolução que reconecte o ser humano com todas as esferas da vida. Todas as esferas da vida. E essa reconexão, gente, para falar aqui de... Deixa eu abraçar um pouco para a questão de Setembro Amarelo, é importante ressaltar esse mês importante, tão emblemático no ano, né? As relações entre a saúde mental e a saúde de todos no mundo estão cada vez mais claras. Científica, religiosa e filosoficamente. Está cristalino que existe essa conexão. E está cristalino que o rompimento dessa conexão causa efeitos colaterais gravíssimos. Está claro, está absolutamente claro. Não é necessário uma formação sublime, intelectual, para perceber isso. Existe. E os elementos de reconexão existem também, as boas notícias existem, né? E isso foi uma sugestão do time da MAVE, né? Para a gente permear também esse nosso estudo com boas notícias. Existe um movimento forte do bem. A gente estava aqui comentando hoje que as forças do bem são tímidas ainda, né? Enquanto as forças obscuras, elas são ousadas e têm um planejamento bastante ousado de ação. Mas as forças do bem estão atuando, estão presentes no mundo. E, por exemplo, na questão do Setembro Amarelo, na questão da prevenção do suicídio, existem no mundo hoje centenas, se não milhares, de iniciativas de reconexão solidária e fraterna, ou seja, pessoas voluntárias que atendem a pessoas que se dispõem a conversar com pessoas em situação de risco emocional. Isso é reconexão, usando os valores mais radicais do Cristo. No âmbito da valorização da vida e da prevenção do suicídio, são centenas, se não milhares, de pontos de luz do bem espalhados pelo mundo. Da mesma forma, a questão da nossa relação com o mundo animal, a quantidade de projetos de defesa dos animais, de santuários de defesa e preservação dos animais que existem pelo mundo, é imensa, só que a gente não tem informação, não chega até nós,
não há espaço nas mídias para tratar a respeito, então tem que procurar essa informação nos canais mais especializados. Projetos de plantio de árvores, a gente falou do nosso querido e sofrido Paquistão, né, no último encontro aqui, nossa última partilha, que durante a pandemia o governo paquistanês tentou promover, não sei se conseguiu, o plantio de milhões de mudas de árvores para reter o solo, para proteger o solo das inundações, das chuvas, das monções que acontecem naquela região do mundo, para proteger o solo paquistanês do derretimento das águas do Himalaia, que desce aquilo montanha abaixo em enxurradas violentas por conta do aquecimento global. Ou seja, tem muita boa notícia, tem muito ponto de luz, tem muitas forças do bem se movimentando por todo o mundo, por todo o mundo. Então, a revolução da reconexão, na verdade, já começou. Só que, sabe o pedalzinho ali do nosso carro elétrico, que fica do lado do freio, o pedal do acelerador? A gente tem que pisar mais firme nesse pedal do acelerador. Não tem jeito. É preciso, pelo nosso bem, pelo bem daqueles que nos seguem aqui, filhos, netos, bisnetos, e pelo nosso próprio bem, se a gente tiver a honra e a felicidade de reencarnar no planeta Terra quando ele tivesse transformado no mundinho de regeneração. Então, gente, é urgente. Pisar nesse acelerador é absolutamente urgente. E aí, para atestar, e de novo, André Luiz, né, nosso repórter do além, para testar essa multiplicidade energética de relações, de conexões entre todas as esferas da vida, as boas emoções, as boas energias, as boas vibrações, assim como aquelas não tão boas assim, ele fala que, isso está na obra do Trigueiro, o Trigueiro menciona que descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos. A gente tem o telescópio, o super telescópio James Webb, que agora está fazendo descobertas maravilhosas, uma atrás da outra, e mostrando a influência eletromagnética entre os corpos celestes, né? Está aí para não nos deixar mentir. Então ele fala que são bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre ainda mal conhece, os raios gama provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente do solo, aquela degradação do mineral radioativo, os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Aquela saudadezinha que muitos de nós têm de botar o pé na Terra, ela não é à toa, é uma reconexão. Alguém falou aí? Fique à vontade? Não? Então, acho que é o meu mentor aqui dizendo para eu acelerar, que já está tarde. Então, assim, segue o André Luiz nessa obra, dizendo que, bom, além dessas influências que são verticais, digamos assim, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados. Vejam de novo, gente, outra palavra aqui que vem todo santo dia de partilhas, abrangência. O homem experimenta a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, que raios magnéticos maravilhosos, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. E aqui, só aqui, nessa fala do André Luiz, a gente tem pano para manga para conversar muito a respeito. Porque qual é a qualidade dos raios magnéticos emitidos, por exemplo, por uma floresta, como aqui pertinho na Alemanha? Saiu uma pesquisa agora recente, tá? Eu não tenho os dados nem a fonte agora para dizer, saiu na Deutsche Welle, na TV alemã, dizendo que 80% da floresta, aí a bancada da biologia aqui do nosso grupo de partilhas, né? 80% da floresta alemã é doente. As árvores estão doentes. É uma pesquisa científica fundamentada, saiu na Deutsche Welle, que é um órgão de credibilidade, enfim, e que estão propensas a uma morte prematura dessas árvores. Menor resistência às secas, aos eventos climáticos extremos, uma morte prematura, 80%. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de raio, que tipo de emanação magnética
esses coitados, pobres irmãos vegetais que estão sofrendo dessa forma, emitem para nós? Que tipo de emanação magnética os irracionais emitem? Aqueles sobre os quais a gente impõe qualquer grau de sofrimento, de intensidade de dor, enfim, ou de extermínio. A qualidade desses raios magnéticos é óbvio que não vai ser boa. E pelos próprios semelhantes. Nós aqui, a nossa turminha aqui do Homo sapiens, enquanto tiver alguém que sofre aqui do meu lado, conhecido ou não, sem pão material ou sem pão emocional, poxa vida, qual é a emanação magnética que ele está emitindo? É uma emanação de dor, de situação de risco emocional, de ansiedade, enfim, de uma série de transtornos que a psicologia explica muito bem. Então, assim, existe essa interação fantástica, bem descrita aqui pelo André Luiz, e ela nos provoca aí uma reflexão, né? Qual é o nosso papel na qualidade dessas emanações? Claro, aquelas que vêm do cosmos, do universo, a gente não tem influência nenhuma, mas aquelas que partem aqui do nosso mundinho, né? Nós temos uma grande influência e uma grande responsabilidade sobre isso. E é isso aí que vem agora, temos responsabilidade pelo atual estado das coisas. Então, meus amigos, minhas amigas, nós sabemos agora muito, muito mais, e tem muito mais a ser estudado e conhecido sobre a poluição em 2 mundos. Ela acontece, ela está presente. Deixa eu trazer aqui, fiquem à vontade para intervir aí, tá? Deixa eu trazer uma outra notícia legal aqui, que saiu em Portugal. Em vez de relvados, Lisboa pode ter mini florestas no centro da cidade? É uma pergunta que existe, que na verdade já está tendo. É um experimento da Faculdade de Ciências de Lisboa, que trabalha em terrenos, em áreas onde havia só relvado, só grama, só um jardim, aquela grama simples, né? Sem aquela monocultura, né? Podemos chamar daquela monocultura. E aí eles convertem esse espaço no que essa imagem mostra ainda de forma meio pobre, porque isso aqui já tá mais verde, sabe? Essa reportagem não é muito recente. Então, eles estão transformando esses espaços num espaço biodiverso, onde cabe, sabe, no mini espacinho, uma floresta inteira de Portugal, sabe? Vegetais e com os insetos, inclusive, que começam a retornar para aquelas áreas, abelhas, pássaros, um micro ecossistema dentro de uma capital como é Lisboa, uma capital grande, mais de 500 mil habitantes. Isso aí é um fator poderoso, gerador de resíduos positivos, boas emanações magnéticas, e que influem não só o nosso mundo físico, mas também o mundo do lado de lá. A gente sabe que a espiritualidade faz uso desses recursos da natureza, né? A doutrina espírita, nossa, está cheia de exemplos como essa. Então, é uma medida de respeito, não só para os humanos, mas para todo um mini ecossistema que se beneficia. Gente, um exemplo muito legal mesmo. E fora que nesses dias de calor extremo, que felizmente nos deram uma folga aqui, uma área como essa, a temperatura é um pouquinho mais baixa, dá um alívio. Então, é uma bela iniciativa que está se espalhando aí, tomara, por Portugal e por outras cidades. Espero que em breve. Fala, Trícia. Gente, imagina essa mini florestinha, recentemente eu tive a oportunidade de experimentar aqui como que a mudança é real. Eu tenho um quintalzinho aqui com umas plantinhas, umas coisinhas assim, e meus animais, né? No centro dele, a árvore da sabedoria do bem e do mal é um pé de jabuticaba. É o local favorito dos gatos, né? Lá é teladinho e tudo, então eles podem subir e descansar por ali e tal. Nos dias quentes, quando é de manhãzinha que eu faço a limpeza do ambiente, que é gato, né? Sempre tem um cocôzinho, que a coisa limpa e varri, reguei. Aí eu gosto de regar e fazer uma chuva nela, né? Fica aqueles respinguinhos, que tem até uma gata que ela gosta de lamber as folhas, né? Gosta de beber água lambendo a folha. Então, eu terminei de aguar o quintal assim, e molhei, fiz essa chuvinha lá, guardei a mangueira, o calor,
né? O sol vai esquentar, que eu faço isso cedinho, ou então de tardinha, principalmente quando é de tardinha, você chega perto, começa meio que se embrenhar lá no pé de jabuticaba, lá dentro parece ter um ar-condicionado, e uma arvrinha no meio do quintal. Imagina a florestinha no meio dessa, faz diferença demais, a gente... Acho que olhando por longe, acho que não faz diferença, não, só essa coisinha aí, é aquela mesma coisa de falar, filho, só você sem comer carne não vai mudar o mundo, né? Mas né, como diz Madre Teresa, né, que acho que costumava dizer, que eu sei que eu sou só uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano, né, seria menor. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Exatamente isso. E é isso, turma. Aqui, para quem está chegando agora e não está familiarizado com o nosso trabalho, o Trigueiro, nessa obra, ele elenca vários pontos em comum entre a ecologia e o espiritismo. Hoje teve mais um, né? Hoje tivemos mais um para a nossa listinha. A nossa lista cresce. Hoje tivemos a conclusão de que espíritas e ecologistas percebem, sim, rastros de poluição nos dois planos da vida. E essa percepção, eu lembro daquela figurinha clássica dos macaquinhos, né? Não dá mais para a gente viver naquela vibe do ficar assim, ou ficar assim. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Uma vez percebido, acabou o recurso da ignorância. Não dá para dizer, não, eu ignoro isso. Não, agora a gente percebe, a gente sabe que existe essa relação entre os dois planos da vida em termos de resíduos, de sujeira física e sujeira emocional. Meus amigos, era o que tínhamos para a noite de hoje. Quem quiser dar uma palavrinha, agora é hora, no finalzinho aí da nossa partilha. Roberto, amigo, eu até levantei a mãozinha aqui, acho que você não viu. Aproveitando, então, esse último comentário aí dessa tabela, achei bem interessante. Eu estava pensando aqui agora no seguinte, se passarmos a interpretar, como alguns têm proposto, por exemplo, o professor Luiz Signati, a nossa relação dos encarnados com os desencarnados como uma relação social complexa, ou seja, como um contínuo, não como dois planos assim, separados uns dos outros, né, dá mais sentido ainda a essa ideia ecológica, né, nos dois planos. Porque seja os avanços para melhorar a nossa relação com o mundo natural, seja também, né, toda essa destruição que estamos fazendo do mundo natural, isso tem uma relação social entre esses dois planos complexa e podem se somar, né, para melhor ou para pior. As influenciações, né, elas perpassam aí. Então, se somarmos isso, se chegarmos na ideia de relação social complexa, né, isso nos ajuda a perceber, eu acho, melhor essa interação, né, para a condição ecológica do nosso planeta. Isso levaria a várias reflexões e diversas tratativas nossas com o mundo dos espíritos. É bem muito pensar nisso, né? Para quem não conhece, né, o professor Luiz Signati é uma pessoa que estuda muito espiritismo, foi 20 anos do movimento espírita. Hoje em dia ele está na academia, na universidade, estudando o espiritismo como um objeto de estudo, não mais como um propagador do espiritismo, Luiz Signati. Então, ele tem desenvolvido uma teoria social espírita, no sentido de superarmos dicotomias entre o mundo espiritual, entre o mundo material, e trabalhar isso na ordem de um contínuo realmente. Então, isso envolve mediunidade, isso envolve diversas relações nossas com o mundo espiritual, inclusive, né, as relações aqui no sentido de ecologia. E é bem interessante estudar isso, né, no sentido de que são essas relações que vão estabelecer melhoras ou piores, né? Não necessariamente é o somatório do mundo espiritual, com o mundo espiritual que gera um todo, mas as relações derivadas do nosso trato com o mundo espiritual e deles conosco que gera, né, enfim, novas sociabilidades. Então, pensei nisso. E recursos nós temos, né, na doutrina espírita para fazer dela algo não somente transcendental, mas algo extremamente prático aqui, né?
Até porque, Roberto, uma consequência aqui bem breve, sei lá, de uma relação muito dicotômica assim, no mundo espiritual. É comum até ouvir dizer, de muitos nós, assim, da comunidade espiritualista, que esse problema será resolvido pela espiritualidade, o problema ecológico. Ou seja, está tratando o mundo espiritual como algo diametralmente separado, oposto, né, dos problemas do agora. Ou também, uma outra consequência disso, de não pensarmos isso como uma relação social interativa, né, bem no contínuo mesmo, de que, não, eu posso deixar mudanças necessárias agora para a melhora do mundo para o futuro, para uma outra encarnação. Ou seja, está tratando da questão como em separado, mais uma vez, não como algo de relação social. Então, é bem interessante. Nesse sentido, agora ficou mais claro, eu acho, o que eu quis dizer, né? De tratar isso como um contínuo, eu acho que favorece as mudanças aí para conseguirmos mitigar essas mudanças climáticas, né? Eu lembro do Trigueiro falando nas palestras dele, né? Que muitas pessoas, movimento espírita, acham que estamos aqui de passagem. Ele fala, né, com aquela... Ele tem o trecho desse livro, né, de Espiritismo e Ecologia, que é tipo assim, doutrina espírita em frases, sei lá, de efeito, alguma coisa assim. Isso. E que aí ele Isso fala, uma mesmo, delas né? é essa, a verdadeira vida é a vida É espiritual. vida E ele ainda pensa que a espiritual. gente aponta para cima, né, o dedão para cima. Aí o espírito protetor da gente, eu acho que olha para assim, eu tô aqui, cara. E é intrínseco, tá tudo entrelaçado, né? O plano espiritual tá aqui, Isso. ó, a gente só não tá captando e tal, a gente insiste em se manter desligado, mas é interessante mesmo quando ele aponta isso, é bem esse finalzinho da fala do Alfa. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Alguém quer dar mais uns pitacos aí, antes da gente encerrar mais uma noite muito boa de partilha? Nossa, sempre bom, sempre é uma energia tão, tão grande para a gente tocar a vida, né? Nas nossas frentes de trabalho, nos dá uma energia extra, fazer frente aos problemas do mundo aí. Alguém quer falar? Não? Tá tudo certo? É isso? Nenhuma correção a fazer? Tá tudo direitinho? Roberto, eu quero, na verdade, eu sabia da existência do grupo, mas nunca tinha participado, né? Então, na verdade, eu quero agradecer, parabenizar, né? Porque realmente o grupo tem uma energia muito legal, né? Vocês participam, isso é muito bom em grupo, né? Participação. E, nossa, nos primeiros comentários, foram 3 comentários diferentes, que eu aprendi 3 coisas diferentes muito interessantes, né? Então, assim, parabéns ao grupo, cara, ó, bom ânimo para cada um de vocês, né? Para que esse grupo permaneça e siga aí jogando luzes nessa psicosfera, né? Legal, legal. Que assim seja. Buen caminho, né? Bom caminho para todos nós. Muito bom, gente. Então tá, eu agradeço demais de coração a todos. A gente vai encaminhar, então, agora umas palavras finais de prece, onde a gente pode... não sei quem é que puxa a prece, quem é que faz a prece final aí. Eu não quero... Meu olhar vai para a letra H sempre, ali, a letra H, né? Não sei por que, isso acontece, Luísa, acontece comigo, não sei. Mas, gente, eu achei tão linda a colocação, né? De todas essas energias, a energia da água, dos vegetais, né? Gostaria de fazer a prece, sim. Que bom. Então, gostaria de convidar todos os amigos para que a gente sintonize nesse momento em grupo, né? Vamos dar uma pequena contribuição do nosso grupo, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, e que Ele possa, ou que nós possamos perceber, tamanho amparo que nos envolve todo o tempo da existência terrena, todas essas abençoadas energias contribuindo para o nosso equilíbrio, para a nossa alegria, para a nossa fraternidade uns com os outros, com os animais, com as plantas, agradecendo o estudo de hoje e de sempre, que cada vez mais nos sensibilizam, nos auxiliam
as escolhas mais respeitosas, mais agradecidas a esse ambiente abençoado que nos foi dado, que nós possamos nos conectar cada vez mais, cada dia um pouquinho mais, com tudo que nos envolve, com as nossas responsabilidades, com as nossas escolhas alimentares, com as nossas escolhas das palavras que nós vamos usar, menos violentas, das nossas escolhas de pensamento, enfim, em especial, que nós possamos a cada dia sensibilizar os nossos corações para a bênção desta oportunidade que tantos elementos contribuem para todos nós. Que a nossa energia possa envolver humildemente o nosso planeta, em especial os corações que sofrem, os irmãos como nós, e que nesse momento estejam sofrendo, possam receber o nosso abraço de coração, de coragem, para que quando for a nossa vez, Senhor, sintamos a vibração de todos nós, desse abençoado planeta Terra, Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Desculpe. Mas é muita emoção, esse grupo é maravilhoso, né? Obrigado, gente. Obrigado, Elô. Grupo maravilhoso demais. Obrigado, de coração. Muita energia para todos nós. E até a próxima, gente. Se cuidem. Até mais. Boa noite, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Boa turma. noite. Até a Até próxima. mais. Boa noite. Tchau, turma, até mais. Boa noite, gente.